Olá pessoal, taxa de variação média de uma função e derivada da função. Aqui eu tenho o gráfico de uma função que nós podemos chamar de função f de x. O ponto A da curva tem coordenadas x e f de x. O ponto B tem coordenadas x mais h e f de x mais h. Que h é esse? Ao valor x foi acrescido, foi feito um incremento do valor h. Incremento é aumento, soma. Então ao valor x foi incrementado o valor h. Então x mais h é o x mais h, que é a abscissa do ponto B, certo? Bem, essa reta vermelha é a reta secante ao gráfico da função entre os pontos A e B, nesse intervalo de x a x mais h. O ângulo que a reta secante forma com o eixo x, a declividade, o coeficiente angular desse ângulo, é a tangente trigonométrica dele, que é ΔY, cateto oposto, dividido por ΔX, que é o cateto adjacente. Quando você divide ΔY por ΔX, você tem a taxa de variação média da função. Agora, quando nós vamos aproximando os pontos A e B dessa função, vai haver exatamente o seguinte: essa aproximação dos pontos A e B, que corresponde à aproximação de x e x mais h, ou seja, quando esse h estiver tendendo para zero, ele está diminuindo, tendendo para zero, esse coeficiente angular da reta vai se aproximar de um valor limite, certo? Esse valor limite é a derivada da função. Importante que em cada pontinho dessa função você pode traçar uma reta tangente. Em cada ponto do gráfico você pode traçar uma reta tangente. Então em cada ponto o valor da declividade dessa reta tangente é a derivada da função naquele ponto. Então suponhamos nesse ponto A que a tangente esteja aqui. Essa tangente, a declividade dessa tangente é a derivada da função no ponto x, certo? Aqui, ó, nesse pontinho, uma reta tangente passando por esse ponto. A declividade dessa reta tangente, nesse pontinho, é o que? É a derivada da função neste valor de x aqui. Não é bacana? Então, veja lá. Escrevendo. Quando eu calculo ΔY dividido por ΔX, ou seja, delta significa variação, viu? Diferença. O que é o ΔY? É o f de x mais h menos f de x. F de x mais h menos f de x. Dividido por ΔX. Quem é o ΔX? É o x mais h menos x. Ora, de x mais h você tira x, fica o quê? h. Isso aqui é chamado o quê? É a chamada taxa de variação média da função. Taxa de variação média da função, tá? Taxa de variação média, que corresponde exatamente ao coeficiente angular da reta secante à curva. Coeficiente angular da reta secante. Agora, quando a gente fizer esse h tender a zero, ou seja, a aproximação dos pontos A e B, essa taxa de variação vai tender para um limite. Esse limite é a derivada da função.
Então, nós dizemos que o limite, quando h tende a zero, dessa razão, ou seja, f de x mais h, menos o f de x dividido por h, esse limite é o quê? Esse limite nada mais é que a derivada da função. A derivada. Certo? E é importante também observar que esse valor limite é limite da função. Ele está entre f de x mais h e f de x. Certo? Então, em cada ponto do gráfico da função, pode-se traçar uma reta tangente. A declividade dessa reta tangente, ou coeficiente angular, né, que é a mesma coisa dessa reta tangente, corresponde à derivada da função naquele valor de x. Certo? Em cada ponto tem uma derivada diferente. Agora, quando você faz o limite para h tendendo a zero, dessa razão, chamada razão incremental, você vai ter a derivada da função f de x. E por que essa razão foi chamada razão incremental? Porque ao valor de x, o valor de x recebe um incremento, ou seja, um aumento que foi chamado aqui de h. Beleza? Então, aproximando os pontos A e B, ou seja, fazendo esse h tender a zero, nós vamos ter aqui um valor de y limite. Esse valor limite, ele é nada mais nada menos que a derivada da função. E em cada pontinho do gráfico da função pode-se traçar uma tangente, cada uma tem uma declividade diferente, veja. Cada uma tem uma declividade diferente. Cada valor desse corresponde a quê? A derivada da função em cada pontinho da curva, certo? Então, pessoal, é isso por enquanto. O limite da razão incremental, quando h tende a zero, é a derivada da função. No próximo vídeo, nós vamos calcular algumas derivadas, as derivadas de algumas funções, utilizando essa ideia aqui do limite da razão incremental, certo? É isso por enquanto. Tchau, tchau.